Outro princípio, princípio da eficiência. O princípio da eficiência é o dever de boa administração. É o dever de empenhar-se. Dever de boa administração é o dever de se empenhar. É um princípio, é o dever da administração e dos contratados, né? Administração e contratado tem o dever de eficiência, né? Dever de boa administração, dever de se empenhar. Então, a lei, por exemplo, a lei permite remuneração variável com base no desempenho, com base no cumprimento de metas, etc. Então, quando a lei de licitação permite ao licitante vencedor, ele vai receber, conforme as metas cumpridas, remuneração variável, né? Com base no desempenho, no cumprimento de metas, nada mais é do que a aplicação do princípio da eficiência. Então guardem isso, é a boa administração, é o dever de se empenhar. Muito bem. Outro princípio, princípio da eficácia. O princípio da eficácia, percebe que é parecido com a eficiência, né? Mas o princípio da eficácia é o seguinte, a licitação, ela tem o dever de se utilizar de meios adequados para atingir o fim. Tá? Então, eu posso até colocar sobre esse princípio em dois aspectos aí, o princípio da eficácia. Primeiro, a licitação deve ser um meio apto para atingir o fim. Esse é o primeiro aspecto. A licitação deve ser um meio adequado, um meio apto para atingir o fim. O fim é a contratação. Agora imaginemos um caso que é urgente a situação. A lei dispensa a licitação, a lei admite a contratação direta. A lei admite a contratação direta numa determinada situação, está urgente. A administração vai lá, vai fazer uma licitação. Está violando o princípio da eficácia. Porque se a lei prevê a contratação direta e a situação é de urgência, não tem que fazer licitação. Se a própria lei admite a contratação direta e a situação agora aqui é de urgência. Realizar a licitação aí viola o princípio da eficácia. Então o princípio da eficácia eu vou colocar em dois aspectos. Primeiro aspecto, a licitação deve ser meio para atingir o fim. E o segundo aspecto, os meios utilizados no processo licitatório, devem ser aptos para atingir o fim. Os meios utilizados no processo devem ser aptos para atingir o fim. Por exemplo, a administração pública realizou uma licitação pelo critério do menor preço. Do menor preço, mas o correto seria a melhor técnica. O correto não é o menor preço, aqui o correto é a melhor técnica. Imaginemos numa situação em que o correto era a melhor técnica, se utiliza do menor preço, ou vice-versa. Ou outro exemplo, licitação para adquirir determinados medicamentos que são ineficazes. Medicamentos que não servem para curar a doença e realizando licitação para medicamentos que não servem para curar a doença. Não servem para prevenir a doença. Isso viola o princípio da eficácia. Então perceba, o princípio da eficiência é o dever de se empenhar. O princípio da eficácia é o dever de utilizar os meios adequados para atingir o fim. E tem um princípio que não é citado na lei de licitação. Não é citado na lei, mas também é um princípio, que é o princípio da efetividade, né? Efetividade é o resultado favorável obtido com a ação administrativa, né? É o resultado favorável obtido com a ação administrativa. Esse não está na lei de licitação, tá? A efetividade. Então, é possível que haja eficácia, os meios são ótimos, utilizados. Haja eficiência, todo mundo se empenhou, mas não teve efetividade. Deu tudo errado, porque a licitação foi frustrada, não teve nenhum licitante interessado. Os meios utilizados corretos, eficácia, todo mundo se empenhou, mas foi frustrado porque ninguém apareceu, ninguém se interessou. É possível que haja ineficácia, ineficiência e efetividade. Ineficácia, o meio utilizado não foi tão bom, o meio utilizado na licitação não foi tão bom. A ineficiência, ninguém se empenhou, mas no final deu tudo certo. No final deu tudo certo, atingiu o resultado favorável e deu tudo certo. Pode acontecer, né? A sorte existe, né?